Vamos então agora para o exercício 3, onde eu tenho, nesse caso, eu tenho uma função de duas variáveis, no numerador x menos 1, que multiplica y mais 2, dividido por y menos x, que multiplica y menos x ao cubo. O que eu faço nesse caso? Lembramos que no numerador eu não tenho raiz quadrada, eu não tenho logaritmo, então aqui no numerador não vai atrapalhar o nosso domínio. Qualquer ponto que eu insira aqui dentro do x e do y, eu sempre vou ter um resultado que não vai dar problema na minha função vai continuar existindo. Agora, no denominador é que nós teremos problema. O que eu tenho que pensar aqui? A minha função vai existir se esse denominador for diferente de zero, ou seja, o que nós precisamos fazer aqui. Y menos x, que multiplica y menos x ao cubo, obrigatoriamente eu tenho que aqui tem que ser diferente de zero. Bom, para essa expressão aqui, para essa multiplicação ser diferente de zero, obrigatoriamente, os dois precisam ser diferentes de zero, porque se um deles for zero, a multiplicação vai acabar dando zero. Então eu tenho que y menos x tem que ser diferente de zero, e y menos x ao cubo também tem que ser diferente de zero. Posso isolar aqui o y, y diferente de x, o x passa para o lado da desigualdade, e aqui também y é diferente de x ao cubo. Então, para nossa função existir, essas duas coisas ao mesmo tempo têm que acontecer. Y diferente de x e, ao mesmo tempo, o y tem que ser diferente de x ao cubo. Isso nós colocamos dentro do nosso conjunto domínio, que são quais? Os pontos contidos no R2, pares ordenados, tais que y tem que ser diferente de x e y diferente de x ao cubo. Pronto, nosso conjunto domínio está feito e é isso que tem que acontecer para que a nossa função exista. Agora, o que tem que acontecer no nosso gráfico? Como que eu represento isso no gráfico? Vamos lá. Então, identificamos que y tem que ser diferente de x e o y também tem que ser diferente de x ao cubo. Como que eu represento? Temos duas coisas para colocar no nosso gráfico. Y tem que ser diferente de x. Aonde que y é diferente de x? Lembrando que nós sempre vamos colocar uma reta, y igual a x. Y igual a x é essa reta aqui, ó. É só um esboço, tá, galera? Isso aqui acontece, então aqui nós temos que y é igual a x. E aqui eu tenho que y tem que ser diferente de x ao cubo. Mas qual é o gráfico, de x ao cubo? Então lembramos que o gráfico da função cúbica, função de terceiro grau ali, ele vem aqui embaixo, sobe, intercepta aqui no zero, vai interceptar a função aqui em cima também, e essa é a nossa função y igual a x ao cubo. E como que eu vou representar y ser diferente de x e y diferente de x ao cubo? Quando nós temos o sinal de diferente, está dizendo o seguinte, eu quero todos os pontos do domínio, todos, menos aqueles onde y é igual a x e y é igual a x ao quadrado, é isso que está me dizendo. Então eu tenho que representar aqui que eu quero todos os pontos, menos y igual a x e y igual a x ao cubo. E o que eu devo fazer? Eu tenho que deixar tracejado, a nossa linha ela tem que ser tracejada, indicando que esses... Opa, não deu certo. O que eu queria fazer, então, se eu vou refazer, eu não vou conseguir apagar os pontos. Na verdade, eu consigo da seguinte forma, peraí. Deixa eu traçar aqui de novo a nossa função y igual a x, aí eu consigo colocar branco aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu vou tracejar aqui a minha linha, indicando que ela não pertence a esse domínio. Toda a minha reta, ela não pertence ao domínio, então ela tem que estar tracejada. Tá? Difícil aqui encontrar o assim fica melhor. E a mesma coisa acontece com a função cúbica aqui, ó, a função de terceiro grau. Eu tenho que tracejar toda ela.
tá? É ruim enxergar o mouse com a tinta branca aqui, então toda ela aqui, opa, tracejada. Tá? Então, os nossos pontos do domínio é todo o R2. Tá? Eu poderia muito bem vir aqui aonde eu pintaria, né? Porque nos outros a gente pinta. Então seria, eu pintaria tudo aqui, ó. É todo R2, menos aqueles dois gráficos ali tracejados. Agora, no próximo vídeo, o Rafa vai mostrar para vocês no GeoGebra como isso funciona, e lá vai ficar bem melhor explicado essa questão dessas duas retas. Mas o esboço do gráfico seria esse, tá bom? Bom, iremos agora gravar o domínio de funções por meio do GeoGebra, tá? O gráfico agora que a gente vai trabalhar, né, é da função x menos 1, né, com y mais 2 sobre y menos x ao cubo, tá? Lembrando primeiro que o eixo vermelho, tá, que é o eixo das abscissas, né, corresponde ao eixo x. O eixo verde é o eixo das ordenadas e corresponde ao eixo y. E o eixo azul, tá, corresponde ao eixo do cota, que corresponde ao z, tá? Então, seguindo os passos, né, a gente vai pegar o teclado, digitar a função. Como ela já está digitada, eu vou clicar na bolinha aqui, né, para mostrar o gráfico. Ele vai dar essa função formato inusitado, tá? O que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai deitar o gráfico, né? Porque lembrem que a função, ela é o que? O domínio da função é identificado por meio da projeção da sombra dele sobre os eixos das abscissas e das ordenadas, né? Bom, agora, para a gente marcar bem, né, o gráfico, né, para verificar a condição de existência dessa função, o que a gente vai fazer? A gente verifica que é uma função, né, fracionária, né? Então, o que a gente vai fazer? Né? Para ela existir, o domínio dessa função, né, o denominador dessa função, ela tem que ser diferente de zero. Mas como não tem a opção diferente de zero, a gente tem que digitar igual a zero, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no teclado e digitar a condição de existência, que vai ser o que? Então a gente vai pegar o parênteses de menos y menos x com parênteses de y menos x ao cubo, né? Igual a zero, né? Como a gente não tem a opção diferente, né? Então eu vou clicar aqui na bolinha porque já está digitado, tá? E a gente vai verificar que, né, lembrem que tem que ser diferente de zero. Então quer dizer que essa linha preta, né, se vocês forem olhar, ó, pera aí, eu vou aumentar. Ó, toda essa parte da linha preta aqui deveria ser pontilhada, deve ser pontilhada, né? Mas como o recurso do software não tem, né, a gente tem que encarar que essa parte preta aqui, né, dessa linha preta pontilhada, ela é a parte aberta do domínio, ou seja, dentro dessa linha, qualquer ponto que cair nessa parte dessas linhas pretas, eles não podem pertencer ao domínio, tá? Então, esse aqui é o domínio da função, né? Agora, a gente vai verificar essa sentença no 2D. Então, a gente vai pegar, ir lá e digitar a parte da condição de existência, né? Como aqui já está digitado, né? Vocês podem ver, né? Toda essa parte dessas duas curvas aqui, dessas duas linhas, né? Indicam que são pontos onde não deve pertencer à função, né? Onde ele não pertence. Como a gente não tem o recurso do sinal de diferença, né, a gente usa de igualdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer um recurso aqui de configuração, né? O que a gente vai fazer, então? A gente vai clicar nos três pontinhos, configurações, estilo, e estilo de novo, ó, nesse quadradinho aqui. E no pontilhado. Agora a gente aperta o X para liberar a tela, a gente vai verificar. Agora sim está melhor de a gente ver, ó. Essa parte pontilhada, tá, é a parte que não deve ser da função,
tá? Ela não pertence ao domínio, ó. Igual que está aqui, ó. Ela não deve pertencer ao domínio, né? Lembrem que para a condição de existência tem que ser diferente de zero o denominador, né? Porque se for igual a zero, cria uma indeterminação.